Olá, amigos! Mais uma vez estamos aqui trazendo para todos vocês Apocalipse, onde o fim é o começo. Esse estudo que nós estamos trazendo todos os sábados às 9 horas da manhã, falando sobre o final dos tempos, com base neste livro Apocalipse, onde o fim é o começo. Hoje nós vamos estudar a página 106, nós vamos falar sobre essa multidão, essa multidão inumerável, incontável, do capítulo 7 do Apocalipse. Eu gostaria muito que você acompanhasse conosco a leitura, os estudos. Eu gostaria muito que você já desse um joinha para impulsionar o canal, para impulsionar o vídeo, para impulsionar esta videoaula para outras pessoas que querem aprender. Você que não é inscrito, se inscreva, clique também no sininho para que você possa receber as notificações. E eu gostaria também de dizer para você o seguinte: pegue a sua Bíblia e acompanhe conosco esse estudo, tá bom? Tá aqui comigo também o nosso amigo Dr. José Luiz, conosco nesta manhã de sábado, trazendo para vocês esse estudo do Apocalipse. Olá, pastor Lira, forte abraço ao senhor, sua esposa, família, os filhos. Olá, queridos ouvintes, vocês que nos acompanham todos os sábados nesses estudos a respeito de vários temas importantíssimos e também misteriosos do livro do Apocalipse. Hoje, como o pastor Genival muito bem apontou, capítulo 8.4, item 8.4 do nosso livro Apocalipse, onde o fim é o começo, estaremos falando sobre a multidão incontável. É importante você que ainda não adquiriu o seu livro, que adquira aqui nas descrições do vídeo. Nós teremos o link para aquisição desse livro, tanto no seu formato digital ou contato do pastor Genival também para aquisição do livro em forma física, para que você marque e acompanhe também conosco nos próximos estudos. Então vamos lá, né, pastor Genival, essa temática é importante. Se eu puder fazer o início, a leitura do nosso livro. Sim, estamos aqui na página 106 e você que já tem o livro pode acompanhar conosco, né? Quem não tem, aqui na tela, o capítulo 7 do livro do Apocalipse, logo após a visão dos 144 mil selados, retrata a visão de uma grande multidão vestida de vestes brancas, o que leva muitos intérpretes do livro a acreditarem se tratar de uma divisão textual da conversão em Israel e da conversão dos gentios, na época de uma grande tribulação vindoura. Outros, porém, acreditam de se tratar dos mártires da história da igreja, dentre outras teses. Aqui nós vamos estudar sobre essa primeira interpretação, segunda interpretação e terceira interpretação, e a gente vai trazer para todos vocês neste momento esmiuçado sobre essas versões, sobre essa grande multidão, Luiz. É verdade, pastor Genival. Só que antes de nós trazermos essas revelações, essas interpretações, nós vamos partir agora para o texto bíblico do capítulo 7 do Apocalipse, a partir do versículo 9 até o versículo 17. Em seguida, nós voltamos para o livro, apresentando essas interpretações, e ao final eu trago algumas considerações e alguns versículos correlatos ao tema da multidão incontável, grande multidão vestida de branco. Então vamos lá, capítulo 7, versos 9 do livro do Apocalipse, vai dizer o seguinte: Depois destas coisas olhei, e eis uma multidão. Depois destas coisas, o quê? Ou seja, depois da visão dos 144 mil selados, das 12 tribos de Israel, João tem uma visão, uma segunda visão, em que ele percebe, ele vê uma multidão a qual ninguém podia contar, ela era uma multidão incontável, de todas as nações, tribos, povos e línguas, que estavam diante do trono, e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. Essa multidão
ela é diferente, bem diferente dos 144 mil selados. É um outro grupo. Pode decorrer daquele primeiro grupo? Sim. Porém, aqui é um segundo grupo. Aquele primeiro, 144 mil selados, eram das 12 tribos de Israel. A grande multidão, como diz o versículo 9, é de todas as nações, é de todas as tribos, é de todos os povos e línguas, que estavam agora já diante do trono. São cenários diferentes. 144 mil selados estão aqui na terra. Inclusive, vocês irão novamente ter essa informação na quinta trombeta, sobre os selados que aqui estarão e não serão atingidos pelos eventos da quinta trombeta. E também, no capítulo 14 de Apocalipse, nós voltaremos também falando sobre 144 mil selados, estarão no Monte Sião. Esta multidão vestida de branca está diante do trono, trono de Deus perante o Cordeiro. Aonde? Nos céus. Ok? Trajando vestes brancas e com palmas em suas mãos. Versículo 10. E clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está assentado no trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos que estavam ao redor do trono, e os anciãos, e os 4 animais, são os 4 querubins, prostraram-se diante do trono, sobre os seus rostos, e adoraram a Deus. Já no versículo 12, dizendo amém, louvor, glória, sabedoria, ações de graças e honra e poder e força ao nosso Deus para todos sempre. Amém. Versículo 13. E um dos anciãos me falou, dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? Veja que João estava tendo aquela visão da grande multidão vestida de branco. Um dos anciãos, lembra, são 24 anciãos, então um dos anciãos vira-se para João e pergunta: e esses que estão vestidos de branco, quem são e de onde vieram? É a pergunta que todo mundo quer saber, né? Acho que quem está assistindo a live hoje e viu lá pelo título, né, a grande multidão incontável, a multidão vestida de branca, essa é a grande curiosidade para que possamos descobrir quem eles são. Essa foi a pergunta que foi feita pelo ancião a João. Então, João, o apóstolo João vai dizer o seguinte: e eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele me disse: estes são os que vieram da grande tribulação, e lavaram suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Então, aqui já tem um dado bem importante, pastor Genival. O ancião, embora ele faça a pergunta de quem são essa grande multidão vestida de branco, o próprio ancião ele já sabia quem era. Né? É quase como uma pergunta retórica. Se eu quiser buscar uma resposta do senhor, que eu já saiba a resposta, eu vou te fazer uma pergunta retórica. E foi o que foi feito a João, né? Uma pergunta retórica. O ancião vira-se para João e fala: esses daí são aqueles que vieram da grande tribulação. É uma informação importante, por quê? Porque a partir do momento que você compreende a grande tribulação no futuro, toda a sua concepção da grande multidão vai para onde? Vai para o futuro, certo? Se você compreende a grande tribulação como um período em que o homem tem que viver ao longo de sua história, você vai perceber que essa grande multidão vestida de branco pode ser aqueles que morreram ao longo da história, os mártires na fé. Se você compreende esse período de grande tribulação no primeiro século, aquela tribulação da igreja primitiva, você vai compreender a grande multidão vestida de branco como uma grande multidão daquela época, ou seja, aqueles que se converteram naquele período de grande tribulação no primeiro século, ok? Outra informação importante: eles lavaram as suas vestes e branquearam no sangue do Cordeiro, ou seja, pressupõe-se que eram pessoas que estavam com suas vestes sujas. E nós já vimos nas 7 igrejas que aqueles que estavam com as vestes sujas são aqueles que estavam no erro, em falsas doutrinas, em falsos ensinamentos. Versículo 15. Por isto estão diante do trono de Deus e servem de dia e de noite no seu templo. Estão diante do trono de Deus, ou seja, nos céus. Servem de dia e de noite no seu templo. Aqui já não havia mais o templo físico, ok? E aquele que está assentado sobre o trono os cobrirá com sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles.
veja que essa é um versículo, pastor Genival, de conforto. Então, seja aqueles que estejam passando uma grande tribulação agora, ou sejam aqueles que estejam passando uma tribulação futura, ou sejam aqueles que já passaram por uma tribulação lá na época de João, na época da igreja primitiva, eles tinham uma promessa específica de que nunca mais eles teriam fome, nunca mais eles teriam sede, nem o sol, nem ardor algum, calma alguma, cairiam sobre eles. Porque o cordeiro que está no meio do trono os apacentaria e lhes serviria de guia para as fontes vivas das águas. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima. É o que promete o versículo 17, capítulo 7 do Apocalipse. Então, voltando para o livro, Apocalipse, onde o fim é o começo, né, pastor Genival, vamos ver as possíveis interpretações a respeito dessa multidão incontável. E a gente entende, Luiz, de que nesse período aí, esse período de essa primeira igreja, a primeira igreja primitiva, é um assunto de que eles estudavam sobre isso. Eles sabiam do que estavam falando. Eu acredito que até mais do que hoje, porque naquela época não existia o que existe hoje para desviar o olhar deles. Hoje você tem o entretenimento, tem a internet, tem shopping, tem cinema, tem muitos motivos para desviar. E eles não, porque na ressurreição de Lázaro, a gente vê quando naquele diálogo do Senhor Jesus com Marta, com Maria, com as irmãs, ela dizia para ele: eu creio, Senhor, sim, que ele há de ressuscitar, mas na ressurreição, na última ressurreição, ou do juízo final, se referindo a isso. E é um assunto de que esse povo já tinha em mente, porque estudava. E isso é tão importante nos dias de hoje, essas pessoas saberem de todas essas coisas que vão acontecer, para que elas não sejam pegas de surpresa, né? Perfeita. Vamos então aqui falar sobre essa primeira interpretação. A primeira interpretação, para uma primeira corrente futurista, a multidão incontável será daqueles que se converteram ou se converterão durante a grande tribulação. Para estes, aqueles que não forem arrebatados antes da grande tribulação, terão a oportunidade de se converterem durante esse período, sendo revelados na visão de João como a grande multidão vestida de branco. Em sua visão do céu, João vê um grande número desses santos da tribulação que foram martirizados pelo anticristo, tendo em vista que quando João pergunta quem são, ele recebe a resposta: são estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Uma interpretação tipicamente futurista, né? Como o pastor Genival já fez a leitura. Então, na visão futurista, os eventos do arrebatamento, grande tribulação, o milênio, todos esses eventos acontecerão no futuro. Então, nessa perspectiva, a partir, e aí se você for numa linha mais pré-tribulacionista, dispensacionalista, você vai crer que vai ter um arrebatamento primeiro, depois iniciaria-se um período de grande tribulação, com a enganação do anticristo, depois a perseguição do anticristo naqueles 7 anos ali. Na segunda metade do ano, seria a perseguição, que seria justamente esse período de intensa perseguição aos cristãos, etc. Essa multidão vestida de branco seriam aqueles que se converteriam durante esse período, aqueles que aceitariam Jesus durante o período da tribulação futura. Vamos então aqui para a segunda interpretação. Para uma segunda corrente, João teria visto toda a igreja, incluindo os anciãos simbólicos, ao redor do Senhor, entre parênteses, Israel, os remidos, os selados, tendo em vista a descrição dada. Como argumento, trazem o fato de que o ancião não diz a grande
tribulação, mas sim grande tribulação, havendo, portanto, uma diferença. O ancião também diz: estes são os que saíram, sendo que no grego a tradução mais precisa seria estão saindo, dando uma ideia de continuidade. Segundo esta corrente, somente a igreja inteira de todos os tempos é que poderia ser representada por essa grande multidão de pessoas que resistiram às provações e tribulações da vida terrena para se tornarem vencedoras. Para esses, a visão do trono e do templo não seria literal. O reino espiritual não seria como o da terra. E estamos no Senhor, se estamos no Senhor, porém Ele permanece em nós e temos um eterno lugar de permanência nele. De igual modo, o trecho bíblico diz: nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles. Porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes vivas das águas, e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. Capítulo 7, versículo 16 ao 17. Esse trecho não estaria prevendo eventos futuros, mas sim presentes em todo momento aqueles que se entregaram a Cristo. Essa é uma interpretação mais alegórica do Apocalipse. Aqueles que já nos acompanham há bastante tempo aqui nos vídeos, nas videoaulas, já conseguem perceber quando uma interpretação é futurista, idealista, historicista ou preterista. Essa aqui é uma visão idealista. Não importa muito o período em que isso aconteceu, se é no futuro, se é no passado, se é na história. O que importa é que todos aqueles que, mediante uma tribulação, e não precisa necessariamente ser um período de grande tribulação, mas sim na tribulação, aqueles que resistem à tribulação em Cristo têm as suas vestes embranquecidas, são purificados e eles não terão uma visão, não estarão diante do Senhor num templo físico, num trono físico, num templo físico, porque o templo de Deus agora está em nós. Então, nós, mesmo aqui na terra, ao suportarmos essas tribulações, nós passaríamos a então estarmos diante desse trono, diante desse templo, com as vestes brancas, limpas, purificadas, seríamos dignos da salvação. Nunca mais teríamos fome, sede, etc. Essa é uma visão idealista. O que importa é a ideia que o Apocalipse traz ao longo dos tempos. É uma ideia de purificação, né? Não necessariamente literal, tudo é muito alegórico. O que importa é a mensagem. Muito bem. Então vamos para a terceira interpretação. Nessa terceira interpretação, sob uma perspectiva mais preterista, moderada, em parte histórica, essa grande multidão incontável seria decorrência da pregação ou da propagação do Evangelho pelos 144 mil selados. Essa grande multidão incontável de todos os povos, nações e línguas seriam aqueles que se converteram durante a grande tribulação sofrida pelos cristãos do período da igreja primitiva, com a intensa perseguição sofrida pela igreja em Israel. Muitos foram exilados para outros países, fazendo com que o evangelho fosse pregado em outras nações, países, povos e línguas, os gentios. Nessa visão mais preterista, né, moderada, ela não é uma preterista radical, ela vai compreender o seguinte: como nasce lá em Daniel, né, a pequena pedra, aliás, que é retirada não por mão de homens, e ela vem atingir a estátua, vem se tornar um grande monte, ali inicia-se um reino, e aos pés da estátua nós teríamos ali o Império Romano. E essa perseguição do Império Romano, ela se dá por profecia, ali naquele período da igreja primitiva, na Jerusalém apóstata. E há uma profecia em Ezequiel, e também em Jeremias, que a cidade toda de Jerusalém não seria destruída. O povo todo de Israel não seria destruído e sobraria um remanescente. Um remanescente de Israel que seria os 144 mil selados.
Quando nós vamos ver a história da mulher e o dragão, vai falar a mesma coisa. Tinha a mulher, o filho, o dragão não consegue tocar no filho, que é Jesus Cristo, e passa a perseguir o quê? O remanescente. Seria este remanescente, 144 mil selados. Só que esses 144 mil selados, esse remanescente, vai para o deserto. É a mesma coisa que acontece com os judeus, que são expulsos de sua terra naquele período inicial. Eles vão para outras nações e eles convertem ao evangelho essas outras nações. O evangelho passa a ser pregado aos gentios. Embora já houvesse algumas pregações, antes mesmo do último exílio ali no ano 70, já haviam, quando a gente fala em exílio, nós podemos falar desde do ano 605 antes de Cristo, que já começa ali Babilônia, né, Medo-Persa, grego. Desde aquele período já havia um exílio do povo judeu para outras nações, que no ano 70 vem realmente a destruição ali do templo e da cidade de Jerusalém. Então esse remanescente, ele é perseguido, ele vem a se tornar uma grande nação, uma grande nação não, desculpa, uma grande multidão vestida de branco. E aquela ideia de reino, lembra da pedrinha que vem crescer e vem se tornar um grande monte? É uma ideia de crescimento, certo? Eu gostaria de fazer uma leitura, agora em Apocalipse capítulo 3, versículo 4. Eu vou trazer algumas referências que vão talvez dar uma margem para que o ouvinte possa comparar as interpretações e chegar às suas conclusões, né? Lá no capítulo 3 do Apocalipse, versículo 4, ele vai dizer o seguinte: mas também tem em Sardes algumas poucas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. Ao que vencer, será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Veja, aqui já é uma referência àqueles vestidos de branco. Pessoas que estavam com suas vestes sujas e que vêm a embranquecer as suas vestes. E passam a ser dignas de vestir essas vestes brancas e de terem os seus nomes escritos no livro da vida. Essa é uma promessa feita aos vencedores da igreja de Sardes. Então, se você entende que Sardes, na igreja, uma das igrejas da Ásia Menor, estava passando também por um período de tribulação, que é uma promessa a essa igreja específica, você vai ver que tem relação direta com a grande multidão vestida de branco. Ok? Agora, se você acha que é uma igreja, que aquilo ali é simbólico, as 7 igrejas são simbólicas, são as eras das igrejas, na verdade, você pode compreender que essa promessa é dada a todos aqueles que vencem suas tribulações e lavam suas vestes e passam a ser dignos de ter o seu nome escrito no livro da vida. Veja como que cada interpretação ela vem encaixando-se com o seu modo de olhar, né, a respeito da visão do Apocalipse. Nós temos ainda uma outra referência, pastor Genival, em Apocalipse, capítulo 6, versos 11, vai dizer o seguinte: ali no Apocalipse 6, versos 11, está tratando ainda do 5º selo. Ele vai dizer assim, versículo 9, aliás: e havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Opa! A grande multidão vestida de branco está ali aonde? Diante do trono do templo. Certo? Lembra que eu falei no início que ela estaria nos céus? Então bate a informação. No 5º selo, nós temos debaixo do altar almas que foram mortas por amor da palavra e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então é um grupo de pessoas, de almas, de mártires na fé que foram mortos, estão clamando por justiça. O Apocalipse 17 vai tratar sobre eles de novo, vai ser a vingança. É um momento em que Cristo vinga a morte das almas desses que estão sob o altar. E em Apocalipse capítulo 20, na época do milênio, nós vamos ver o retorno desses. Lá em Apocalipse 20, João vai ver pessoas sobre tronos, e esses que estão sobre tronos foram aqueles que foram degolados por causa do testemunho que deram. Então, assim, há uma continuidade da história desses que foram martirizados ao longo do livro do Apocalipse.
E aí, dando continuidade, capítulo 6, no versículo 11, vai dizer assim: E foram dadas a cada um compridas vestes brancas. E foi-lhes dito que repousasse ainda um pouco tempo, até que se completasse o número de seus conservos e irmãos que haviam de ser mortos, como eles foram. Então, veja, novamente, é uma referência a pessoas que são dignas de vestir vestes brancas. Por causa do quê? Porque são mártires na fé, morreram por causa da pregação do Evangelho. Ok? Ainda uma outra referência, lá em Daniel, capítulo 11, versículo 31. Daniel, capítulo 11, versos 31, vai dizer o seguinte: E braços serão colocados sobre ele, profanarão o santuário e a fortaleza, e tirarão o sacrifício contínuo, estabelecendo uma abominação desoladora. Nós já lemos a respeito das 70 semanas de Daniel, lá no capítulo 9, dos versos 24 ao 27 de Daniel, vai tratar sobre as 70 semanas. Nós já lemos Mateus 24, versos 15, que vai falar sobre o estado de abominação assoladora em Jerusalém. E aqui, em Daniel 11, versículo 31, está tratando da mesma história, tá? Vai dizer que esse estado de abominação assoladora se fará em Jerusalém, e dá continuidade aqui: profanarão o santuário, a fortaleza, os violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá, mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e fará proezas. Ainda numa continuidade daquela pequena pedra que vem se tornar um grande reino, certo? Povo que conhece o seu Deus se tornará forte e fará proezas. Então, se nós considerarmos isso no passado, é realmente posto no estado de abominação assoladora em Israel, em Jerusalém. O povo de Deus ainda está nascendo naquele período. Quando a gente fala em povo de Deus, enquanto o novo reino, enquanto o quinto reino, enquanto o reino eterno. Ele está nascendo, é uma pequena pedra ainda. E ele está sendo perseguido pelos violadores da aliança. Porém, o povo que conhece o seu Deus se tornará forte. Continuidade, novamente. E fará proezas. Versículo 33, capítulo 11 de Daniel. E os entendidos entre o povo ensinarão a muitos. E os entendidos entre o povo, que povo? O povo de Israel. Lembra dos 144 mil selados? E os entendidos entre o povo ensinarão a muitos. Porém, todavia, entretanto, cairão pela espada, pelo fogo, pelo cativeiro e pelo roubo, por muitos dias. E caindo eles, serão ajudados com pequeno socorro. Mas muitos se juntarão a eles com lisonjas. Então aqui está falando do martírio, perseguição, nascimento do reino. Está falando que será ajudado com pequeno socorro e que depois muitos se ajuntarão a eles com lisonjas. Olha a mistura do nascimento da igreja com lisonjas do Império Grego, dos romanos. Aquele que era perseguidor passa a ser aliado. Versículo 35. E alguns dos entendidos cairão para serem provados, vírgula, purificados, vírgula, e embranquecidos até o fim do tempo, porque será ainda para tempo determinado. Então veja, muitos daqueles, considerando ainda uma época, né, do início ali da pregação do Evangelho de Cristo, desse reino eterno, a partir de Cristo, muitos cairão à espada, serão mortos. Para quê? Para que sejam purificados e embranquecidos. É o mesmo termo que é utilizado em Apocalipse, capítulo 6, capítulo 7, capítulo 3. Eles são embranquecidos através do martírio, através da morte, por amor ao Evangelho. Então eles passam a ser dignos de vestir vestimentas brancas, de ter o seu nome gravado no livro da vida e terão direito a reinarem na terra no milênio literal. Ok? E vamos continuar aqui.
versículo 36. E este rei fará conforme a sua vontade, e levantar-se-á e engrandecer-á sobre todo Deus e contra o Deus dos deuses, falará coisas espantosas e será próspero, até que a ira se complete. Aí alguns vão dizer, não, aqui é o anticristo. Na visão futurista, sim, seria o anticristo. Na visão preterista, seria o Império Romano, agindo sobre o povo de Israel. Porque aquilo que está determinado será feito. Quando ele fala em ira, ira contra Jerusalém, contra Israel apóstata. Tudo que está determinado contra ela, Israel apóstata, será feito. E esse rei prosperará até que isto aconteça. Ok? Então essa é a visão, as visões dentro desse cenário. Pastor Genival. Então a gente percebe, Luiz, de que tudo começa Deus mostrando para Daniel no capítulo 2. Porque nesse sonho que Nabucodonosor ele tem, e quando ali não tinha ninguém para interpretar esse sonho, e Deus dá a revelação com oração, com jejuns, a gente vê que Daniel ele pede ajuda aos seus amigos e a todos para que orassem, jejuassem, para que Deus desse para eles a revelação daquele sonho. E quando ele depara diante do Nabucodonosor, então ele traz a interpretação desse sonho, mostrando que essa grande estátua, ela seria tipo um design, um desenho do final dos tempos, começando da Babilônia, vindo para Medo-Persas, Medo-Persas, Grécia, Grécia, as pernas lá de ferro misturado com barro, e essa pedra que cai da montanha, desmoronando essa imagem, essa estátua. Quer dizer, tudo ficando para trás, só na história, tudo ficando só para a história, como nós temos hoje, né? Se a gente for fazer mais ou menos as contas de 500 anos antes de Cristo para os anos que nós estamos hoje, 2024 depois de Cristo, mais de 2.500 anos atrás, quando Daniel faz essa interpretação do sonho de Nabucodonosor, de todos esses acontecimentos, tudo isso que iria acontecer, para chegar a essa pedra que cai da montanha, que é justamente Jesus Cristo, o Messias, e assim a gente, no final de tudo, dos tempos, nós estamos comentando, trazendo para outras pessoas a revelação desse fim, para que as pessoas entendam que tudo vem de Deus. Deus está no comando, no controle de tudo isso. Perfeita. Belas palavras, pastor Genival. E assim, toda vez que a gente for estudar a Bíblia, né, essa importância de estar fazendo comparativos, porque eu vou usar um termo aqui bem popular, né, a grande multidão vestida de branca, ela não caiu de paraquedas ali, ela não cai de paraquedas, ela já foi informada lá em Daniel, ela já foi informada em Apocalipse capítulo 3, ela já foi informada em Apocalipse, capítulo 6, no quinto selo. Ela é informada no capítulo 7. Vem trazendo detalhes. A cada novo versículo vão se adicionando informações. Essa grande multidão vestida de branco, ela volta depois lá no capítulo 20 de Apocalipse para reinar sobre tronos num milênio. Né? E aí o que muda é a perspectiva. Né? O cenário ele vai se agregando, vai se somando as informações, né? Tanto em Daniel quanto no Apocalipse, etc. Eles vão é uma informação que vai sendo adicionada. E aí o que pode mudar é a perspectiva. Muito bem que o senhor falou sobre os impérios, os reinos, né? Muitos vão dizer que a linguagem apocalíptica de Daniel está tratando sobre o futuro. Não, tudo que está aqui é futuro. Já outros vão falar, não, as revelações de Daniel sobre a estátua, sobre tudo, estão tratando da primeira vinda de Cristo, sobre justamente essa primeira vinda, a destruição de Jerusalém e o início do evangelho sendo pregado às nações. Embora nós tenhamos também o fim, né? O que seria este fim? O juízo final, né? A batalha ali de Gog e Magog, o juízo final e estabelecimento de um novo céu e uma nova terra. Já outros que vão falar, não, tudo que está ali é histórico, né? Não, isso tudo muito não conta na literalidade. Seus eventos não são literais.
Na verdade, eles são alegóricos, eles buscam nos enviar uma mensagem de perseverança e de fé numa luta do bem contra o mal. Então é bem interessante. O importante é não ler um determinado ponto, tema específico do Apocalipse de forma isolada, porque senão você vai falar, João estava louco, vieram umas visões assim meio soltas, mas quem que são essa multidão vestida de branco? Aí você começa a criar heresias, você começa a achar que a grande multidão vestida de branco são aqueles, é você, a sua igreja específica, seu grupo específico, nós somos 144, aí você começa a criar heresias, quando na verdade, quando João tem a revelação no capítulo 7, quem estava lendo naquela época já sabia do que João estava falando, E é ele já importante, sabia. como você diz que eles não caem de paraquedas, é importante as pessoas terem esse entendimento de que, como diz em Lucas 16:16, o reino de Deus ele é tomado por esforço, né? Quando Deus ele tira o povo lá do Egito, Deus ele poderia descer a nuvem, assim como Jesus subiu sobre as nuvens e foi elevado ao céu. Deus poderia descer uma nuvem, sobe todo mundo aí, eu vou levar vocês para a terra prometida sobre essas nuvens de boa. Deus não fez isso. Então há um esforço, tem que haver um esforço, tem que haver um interesse da parte da pessoa. A gente vê também quando Daniel ele recebe essas revelações, foi mediante uma perseguição muito grande por Nabucodonosor, porque ele não aceitou a interpretação dos caldeus e dos seus adivinhos que tinha na época, e ele, na sua ira, manda matar todo mundo. É para morrer todo mundo. E Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, todos estavam inclusos nessa sentença. E é aí aonde, debaixo de oração, de jejuns, de consagração, que ele busca essa revelação e Deus dá. Entendeu? A gente vê também o próprio João, o apóstolo, para ele trazer essas revelações também para a gente. Você vê, ele é o único dos 12 que sobrevive. Ele é o único que vive e morre de morte natural. E quando ele vem receber essas ordens, essas mensagens, essas visões, essas revelações, foi também debaixo de muita perseguição, ao ponto de ser levado para a ilha de Patmos. Quer dizer, várias vezes tentaram eliminá-lo, e assim chega até nós essas revelações. Isso significa dizer de que essas multidões, que essa grande multidão que está ali, ela não está à toa, ela não caiu ali aleatoriamente. Ela veio e está ali porque, além do preço do sangue de Jesus Cristo, que foi pago, que ele pagou na cruz do Calvário, morrendo na cruz por nós, como um cordeiro que tira o pecado do mundo, teve o esforço da própria pessoa, de cada um, como tem que haver o esforço de cada um de nós, para que nós venhamos ter todas essas revelações. Né? Perfeito. É, só para concluir, né, a minha visão, já sabe como que é mais ou menos um pouco preterista moderado, eu acredito, pastor Genival, que ali no quinto selo, as almas que estão clamando e foram mortas, martirizadas pela pregação do evangelho, são dignas de vestir vestimentas brancas, teriam acontecido naquela época, né, ali no primeiro século. Só que aquelas almas, elas estão clamando por justiça. E aí é dada a resposta, olha, aguarda um pouquinho aí, vocês aí do primeiro século, aguarda um pouquinho aí que ao longo da história outros também vão morrer. E aí sim, depois desse período, nós teremos a vingança do nosso Deus. Isso é bem legal, essa promessa. E realmente vem, né, lá para o capítulo 17, 18, você tem uma vingança ali, a essas almas são vingadas daquele sistema da grande Babilônia, da grande meretriz, em que nós falaremos nos vídeos futuros, é uma resposta justamente a esses vestidos de branco. E quando quando nós chegarmos ao milênio, nós teremos também essa visão dos mártires na fé, que também começaram ali nos primeiros séculos, mas não se exclui também aqueles que ao longo dos anos, dos séculos, ou também nos últimos anos nossos, nos últimos milênios, também morrerão por amor ao Evangelho, são mártires na fé.
E eu creio, particularmente, que o milênio são para estes, os mártires na fé. Os demais, que não foram mártires, mas foram salvos, eles ressuscitarão após o milênio. Mas essa é a minha visão. Quando nós chegarmos ao milênio, nós comentaremos um pouco mais sobre isso. Não perca nenhum vídeo aí para que, né, não deixe de compartilhar esse vídeo também. São temas importantíssimos. E semana que vem, pastor Genival, nós estaremos falando sobre o sétimo selo e o incensário de ouro. Tema muito legal também. Quero aproveitar e agradecer a todos vocês que têm ajudado o Ministério É Tempo de Oração, você que já tem sido dizimista nesse ministério, você que tem feito suas doações, que Deus abençoe a todos vocês. Quero colocar aqui as informações da descrição, que se você quiser passar a ser dizimista, fiel desse ministério, seja bem-vindo. Nós estaremos orando por você todos os dias. Aqui nesse Pix, nessa chave de Pix, é tempodeoracal@outlook.com.br. Seja nosso mantenedor ministerial nesse canal, nesse ministério, é Tempo de Oração. E assim nós chegamos ao fim da nossa videoaula. Eu quero agradecer a todos vocês que ficaram conosco até agora e quero pedir para você impulsionar esse vídeo, esse link para estas pessoas, esse canal, essa playlist, até porque não adianta assistir só uma aula. E é importante você pegar desde o início. Você que está assistindo hoje pela primeira vez, dá para você voltar, entrar aqui no canal, na playlist e voltar desde a primeira até essa última que nós realizamos. Quero agradecer a vocês e também a você, Luiz. Muito obrigado por tirar o seu tempo e estar comigo aqui trazendo a mensagem de Deus, as revelações de Deus para esse povo amigo. Obrigado, pastor Genival. Forte abraço, senhor. Prazer de sempre estar aqui com todos reunidos aqui, aprendendo um pouco mais da palavra de Deus. Forte abraço. Um abraço. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. Até o próximo. Tchau, tchau, Luiz. Tchau, tchau.